Desculpa o atraso, eu estou aqui no HC, estava fazendo ultrassom, mas já estou pronto para assistir a bela aula do professor Renato. Então tá. Então, vou dar as boas-vindas. Minha internet também caiu, vocês me desculpem, né? Agradecer de novo a presença do Dr. Renato, a participação dele, a parceria e a disponibilidade. Né? O Dr. Renato Teixeira Souza, para quem não sabe, ele é médico assistente do CAINS da Unicamp. Ele é professor de pós-graduação em tocoginecologia da Unicamp, é membro do CNE da Gestação de Alto Risco da FEBRAS, vai falar hoje para a gente de prematuridade, rastreamento clínico, laboratorial e ultrassonográfico. O professor Mário Dias Correia Júnior vai entrar como debatedor, que também é um especialista no assunto, é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, é coordenador do Serviço de Pré-Natal de Alto Risco, do HC da UFMG, e é membro da Comissão de Residência Médica também do mesmo hospital. É um prazer ter vocês aqui hoje, muito obrigada mais uma vez. Fique à vontade, professor Renato. Obrigado, Mariana, obrigado pelo convite, primeiramente. Então, agradeço novamente ao departamento por esse espaço, em meu nome, em nome da instituição que eu represento. Fico feliz de estar com vocês aqui hoje. Falando desse assunto, como eu disse ao início, um assunto que, para todo ginecologista e obstetra, é um assunto de grande importância na prática clínica. Então, todos que estamos no atendimento de consultório, no atendimento pré-natal, ambulatório, um atendimento no hospital, numa maternidade, vai se deparar com esse tópico ou com as consequências dessa condição. E aí, o convite foi para que eu falasse estritamente sobre as questões relacionadas a rastreamento clínico, laboratorial e ultrassonográfico. E aí eu vou compartilhar algumas questões para discussão com vocês. Bom, primeiramente, acho que, como eu disse, todos nós conseguimos entender o impacto e a importância da prematuridade, que é o nascimento antes de 37 semanas. No mundo, 15 milhões de bebês, de crianças, nascem prematuramente. Isso corresponde a aproximadamente entre 10% a 11% dos nascimentos. E no Brasil, isso tem um grande impacto, não só pelo nosso contexto de acesso aos serviços de saúde e ao que a gente tem de disponibilidade dos recursos de saúde para que esses bebês sejam bem assistidos, mas também pelo número de nascimentos, né? 330 mil nascimentos prematuros no Brasil por ano. Mas os números não são apenas o que nos deixam, né, com um impacto muito grande. Na verdade, o grande impacto está naquele indivíduo, as consequências dessa prematuridade. Uma criança que vai ter, muito provavelmente, o seu desenvolvimento e consequências com relação a esse desenvolvimento para a vida toda, muitas vezes, impactado, né? E aí a gente precisa entender que esses bebês precisam não só de uma assistência no momento do nascimento ou depois do nascimento, mas a gente precisa evitar que esse nascimento prematuro aconteça. Isso seria uma grande oportunidade de evitar essas consequências. Consequências essas que, por exemplo, a prematuridade tem como causa de óbito neonatal. A principal causa de óbito neonatal ainda e é uma das principais causas de óbito também até 5 anos de idade. Então, dentro de todas aquelas complicações no período de idade infantil, a prematuridade e suas consequências ainda têm uma importância muito grande. E vejam que, mesmo a gente podendo lidar com várias das causas de mortalidade neonatal, quando a gente vai diminuindo a taxa de mortalidade neonatal, a prematuridade ela acaba ganhando uma proporção ainda maior dentre essas outras causas. E, na verdade, isso só mostra que a gente consegue, primeiramente, diminuir as outras causas e fica ainda como uma grande dificuldade, um grande desafio, a prematuridade dentre essas outras causas. Então, mesmo diminuindo a taxa de mortalidade neonatal, a prematuridade parece ser ainda uma das que a gente tem grande dificuldade de atuar. Coloquei aqui alguns dados do estado de Minas Gerais, só para a gente entender um pouco dessa carga que tem a prematuridade no óbito neonatal. Então, o estado de Minas Gerais, de acordo com o DataSUS, teve, em 2020, 2.500 óbitos até o primeiro ano de idade, óbito infantil. Desses óbitos até um ano,
75% ocorre até 28 dias, ou seja, corresponde ao óbito neonatal. Quase aí 2.000 óbitos, né? E desses óbitos neonatais, 75% também, virou uma regrinha aí, parece, né? É uma coincidência, 75% dos óbitos neonatais são óbitos neonatais precoces, então são óbitos até o 7º dia de vida. Então, correspondendo aí a quase 1.500 óbitos. E destes óbitos, desses quase 1.500 óbitos, veja, novamente, parece uma regrinha, 75%, a causa desse óbito é a afecção originada no período perinatal, ou seja, complicações do período anteparto ou intraparto, ou ainda naquele momento imediatamente após o parto. Eu acho que isso traz uma grande notoriedade da importância da nossa atuação com relação ao impacto desses óbitos neonatais, né? Então, isso mostra uma grande atividade que nós, obstetras, devemos ter para a diminuição desses óbitos. Agora, esses são dados do estado de São Paulo, mostrando aqui que aproximadamente, né, 50% dos óbitos que acontecem no estado de São Paulo, os óbitos neonatais, acontecem até o 3º dia de vida, mostrando aí, então, também um grande impacto que tem a nossa atividade como obstetras dentro das consequências da saúde neonatal. E se isso já é um grande desafio, dado esses números, dado esse impacto na saúde neonatal, nós temos também um outro desafio que é relacionado ao que a gente entende dentro da prematuridade no conceito de periviabilidade. Periviabilidade é aquela idade gestacional em que o bebê nasce e a gente, muitas vezes, ainda tem uma pouca chance ou poucos resultados com relação à sobrevida. Então, muitas vezes, dependendo da idade gestacional, a gente consegue ter apenas em torno de 50% de sobrevida desses recém-nascidos. Isso, sim, na década de 90 acontecia entre 27 e 28 semanas, em que a gente tinha uma sobrevida perto de 50% dos bebês. Hoje em dia, nós temos uma periviabilidade em idades gestacionais mais precoces. Hoje se fala aí em periviabilidade em torno de 24, 25 semanas. Claro que isso depende um pouco do contexto em que se atua, mas veja que agora a gente está lidando com recém-nascidos ainda mais prematuros, lidando com uma prematuridade ainda mais extrema, tendo que lidar com uma situação em que as decisões relacionadas à periviabilidade são ainda mais desafiadoras. Isso torna esse contexto de atendimento e o contexto também de prevenção e das intervenções ainda mais complicadas. E aqui eu compartilho com vocês esse que foi denominado a criança, né, mais prematura que completou 1 ano de idade, né? E aí ela ganhou aqui uma plaquinha do Guinness Book por ter sido uma criança que completou 16 meses de vida, tendo nascido com 21 semanas. Vejam só, quando a gente fala do conceito de prematuridade e principalmente na prevenção de prematuridade, o que nós tentamos fazer, as ferramentas que a gente tenta criar e o raciocínio no atendimento pré-natal é basicamente tentar identificar as mulheres que, ao longo do pré-natal, poderiam ser classificadas em alto risco ou risco habitual, e aquelas que são alto risco, eventualmente a gente possa oferecer alguma intervenção que possa diminuir esse risco. Um grande desafio é tentar fazer essa identificação ainda no período pré-concepcional, tem tido um grande esforço da comunidade científica de tentar ainda no período pré-concepcional fazer intervenções para que a gente diminua o risco dessas mulheres. Isso no contexto brasileiro ainda é muito desafiador. Agora, no período pré-natal, existem diferentes contextos em que a gente pode fazer essa diferenciação. Por exemplo, aqui eu estou colocando um exemplo em que as mulheres estão iniciando o pré-natal e ali a gente já teria condições de fazer essa estratificação de risco. Mas lembrem que, ao longo do pré-natal, esse contexto pode mudar. Por exemplo, a gente pode ter, no pronto atendimento, algumas mulheres vindo com alguns sintomas, né? E vindo com um quadro sintomático compatível, por exemplo, com uma suspeita de trabalho de parto prematuro. Aqui no rastreamento
que eu vou falar com vocês, né, e as intervenções vão estar relacionadas à população assintomática, que está no acompanhamento pré-natal a princípio habitual, né? E aí o que a gente tem que fazer nesse momento seria avaliação clínica do risco de prematuridade. E para isso a gente tem que conhecer as condições clínicas associadas à prematuridade, a gente tem que avaliar se essas situações, a paciente que está diante de mim, se ela tem essas condições, se ela possui, seja naquela gravidez ou em gestações anteriores, quais são as relevantes, né? Quais dessas condições eu vou poder atuar, se elas são modificáveis, quais são, então, essas intervenções que podem modificar esse cenário e se essas modificações, de fato, vão ter algum benefício, se elas vão modificar o risco. Então, são essas 5 perguntas que nós vamos conversar durante essa discussão hoje. Quando eu falo, então, em prematuridade, quando eu falo nesse rastreamento de risco, a gente poderia estar falando de todos os subtipos de prematuridade. Lembrar que nós temos a prematuridade espontânea, ocasionada pela ruptura prematura de membranas ovulares, ou pelo trabalho de parto prematuro. Eu vou focar aqui com vocês na prematuridade espontânea, lembrar que nós temos a prematuridade terapêutica, que é um dos grandes componentes de prematuridade, mas lembrar que esses diferentes determinantes e causas ou subtipos de prematuridade, elas são diferentes, a fisiopatologia é diferente, os fatores de risco podem ser diferentes, e a gente já sabe também que as implicações maternas e perinatais também são diferentes. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu vou deixar a prematuridade terapêutica um pouco de lado, a gente vai falar especificamente da prematuridade espontânea. No levantamento de um estudo coordenado pela Unicamp, em meados de 2011 e 2012, mostrou que em unidades de referência obstétrica no Brasil, que é onde recebe a maior parte da população de prematuros, né, nós temos uma prevalência de prematuridade no Brasil em torno de 12% dos nascimentos. E que em torno de 2/3 desses nascimentos são nascimentos de prematuridade espontânea. E, focando, então, nos determinantes, nas causas, o que são os fatores de riscos associados a essa condição, eu diria para vocês que é extremamente desafiador entender exatamente quais são e como atuam esses fatores de risco. Muito porque, na verdade, a gente já entendeu que a prematuridade é uma síndrome, na verdade. As causas, os mecanismos são diversos e as condições que podem acabar desencadeando esses gatilhos e essas vias de ativação, elas são as mais variadas. Um exemplo aqui para vocês de algumas delas, e aí tem uma lista aqui, que não é uma lista pequena, né, é uma lista grande, e se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que aqui existem alguns fatores de risco que são muito bem determinados, muito bem definidos. Por exemplo, o que é um colo curto. Hoje a gente já entende melhor o que seria um colo curto, o que é uma gestação múltipla, está muito bem definido, a gente sabe exatamente o que é. Agora, por exemplo, uma alimentação inadequada, exatamente qual é o grau de alimentação inadequada que poderia determinar o maior risco ou o menor risco. Então, isso não fica muito claro para a gente. O sangramento vaginal, qual é a monta desse sangramento, ou a frequência, a recorrência desse sangramento, que pode, de fato, determinar o maior risco. O estresse, a ansiedade e a depressão, como é que elas atuam, na verdade, qual é o papel de outros determinantes, como, por exemplo, a resiliência, né? E o suporte que, muitas vezes, essa mulher tem para lidar com esse estresse. Então, para alguns desses fatores de risco, acaba sendo mais difícil a gente conseguir mensurar o quanto eles atuam na determinância do trabalho de parto prematuro. O que a gente sabe de objetivo, ainda trazendo dados do EMIP, né, é que sim, na população brasileira se confirmam vários desses fatores de risco, sendo os principais a gestação múltipla, malformação fetal, sangramento vaginal, a insuficiência ritmo-cervical, que eu diria que é uma entidade praticamente em separado, né, é uma patologia por si só, a prematuridade anterior, aquele histórico de prematuridade, e, como eu disse, a gestação múltipla e a insuficiência ritmo-cervical. O que a gente faz na prática? É tentar reconhecer esses fatores de risco, como eu comentei anteriormente, estratificar essa população em alto risco ou risco habitual, no intuito de, ao avaliar o risco,
fazer uma intervenção e essa intervenção ser capaz de prevenir a ocorrência desse desfecho. Isso é um conceito que tem sido cada vez mais fomentado, e uma das pessoas que mais tem fomentado essa estratificação de risco precoce na gravidez e tentar dividir, ou pelo menos particularizar o segmento pré-natal de acordo com esse risco, é o professor Nicolaides, né? Então, existe todo um esforço da comunidade científica de tentar estratificar o segmento de acordo com o risco. Qual que é a dificuldade da prematuridade nesse sentido? Uma das dificuldades é que é muito difícil a gente estratificar o risco apenas precocemente na gravidez, porque a gente já entendeu que alguns desses fatores, eles são dinâmicos ao longo da gravidez. Então, muito provavelmente é algo que a gente precisa fazer continuamente ao longo da gravidez. A outra dificuldade é que a gente identificou, esse é um estudo nosso da Unicamp, com dados de mulheres brasileiras, mostrando que, para as que tiveram parto prematuro, em torno de 15% delas, embora tivesse tido parto prematuro, não tiveram absolutamente nenhum dos determinantes que são conhecidos relacionados à prematuridade. Ou seja, mesmo as mulheres, dentro do grupo que tiveram parto prematuro, poderiam ter passado o pré-natal praticamente todo, sem ter tido nenhuma situação reconhecível como fator de risco. Então, isso impõe alguns desafios novamente. Vocês estão vendo que uma das palavras que estou repetindo bastante é justamente essa questão do desafio. E esse slide ilustra bem esse desafio, né? Os vários determinantes ou vias, isso é uma teoria de como pode explicar o desencadeamento do trabalho de parto prematuro ou ruptura prematura de membranas. Vejam, por exemplo, que são diferentes vias que podem ativar uma atividade miometrial, decidual ou de membranas, através da ativação de metaloproteinases, prostaglandinas, desencadeando contrações uterinas ou fazendo remodelamento cervical, levando aí a ruptura de membranas ou trabalho de parto prematuro. Então, vejam, distensão uterina, hemorragia decidual ou trombose, microtrombose, processos inflamatórios ou infecciosos, ativação do eixo hipotálamo ou hipófise adrenal, associado ou não ao estresse ou outras condições maternas ou doenças metabólicas. Então, vejam que são vias realmente complexas. E o que a gente tenta aprender dessas vias, muitas vezes, é buscar por marcadores que estão atuando nessas vias. Por exemplo, será que eu consigo achar marcadores relacionados à atividade miometrial? Será que eu consigo achar marcadores relacionados à via de estresse? Ou aqueles marcadores inflamatórios? Será que eles são bons para entender se essa via está sendo ativada e vai determinar lá na frente um trabalho de parto prematuro? Outras vias que a gente tenta reconhecer, e essa tem sido muito estudada, é a via relacionada a essa via final aqui, né? Do remodelamento cervical. Isso significa estudar, por exemplo, o afunilamento, as alterações inflamatórias do colo, avaliar, por exemplo, o próprio encurtamento do colo, né? Eu trago aqui para vocês essa revisão sistemática que, embora seja antiga, nós não temos grandes revisões sistemáticas depois disso com melhores resultados, né? E o que tentou fazer essa revisão sistemática foi buscar por marcadores dessas vias, tentando entender se algum deles seria útil para predizer o parto prematuro. O único que acabou se destacando assim de forma mais robusta foi a fibronectina fetal, mas que tem uma performance relativamente ruim para as mulheres assintomáticas. Ela parece ser um marcador bom quando está relacionado a um quadro mais sintomático, né? Então, por exemplo, essa outra revisão sistemática, mais ou menos do mesmo período, por um grupo muito forte que estuda os marcadores de parto prematuro, incluiu aí mais de 70 estudos, avaliou mais de 30 biomarcadores, e vocês podem ver que a conclusão é que nós não temos nenhum bom marcador preditor que seja clinicamente utilizado, isso ainda em meados de 2010. Por que existe tanta dificuldade de achar um marcador bioquímico para fazer essa avaliação? Existe uma grande dificuldade um pouco por aquilo que eu falei, né? O parto prematuro é uma síndrome de múltiplas etiologias, uma longa fase pré-clínica, pode ter um envolvimento também do componente fetal e não só materno nisso, e é muito difícil avaliar o componente fetal associado a essa prematuridade, que é o que a gente chama de determinismo do parto, né? Por que o parto acontece em um certo momento e não em outro? É um processo adaptativo.
e que também é resultante de interações não só do indivíduo e da sua genética, mas também uma interação com o ambiente, né? Vamos falar especificamente, eu vou trazer um pouquinho aquela tabela que eu mostrei dos fatores de risco, e eu vou comentar alguns dos principais, e que vocês vão ver que são fatores de risco que nós podemos reconhecer desde a nossa primeira consulta de pré-natal, com uma boa anamnese, com bom exame físico, eventualmente com algum exame complementar, mas vocês vão ver que aqui vai se basear uma boa clínica, a aplicação, né, de uma boa clínica obstétrica para identificar e intervir nesses fatores de risco. Bom, a histórica obstétrica de parto prematuro, ela é reconhecidamente como um dos principais fatores de risco para a prematuridade, eleva aí o risco absoluto para em torno de 15% a 30% para que se tenha um parto prematuro. Pode variar de acordo com as etnias ou com a idade gestacional que foi o parto prematuro anterior. Quanto mais precoce foi o parto prematuro anterior, maior é esse risco, e quanto maior foi a quantidade de partos prematuros, também foi identificado maior risco, né? Lembrando que o parto a termo também ajuda a colocar essa mulher numa situação de menor risco. O sangramento vaginal é um fator de risco reconhecido, é uma condição que está associada com maior risco, principalmente quando tem persistência do sangramento e quando é aquele sangramento intermitente no segundo trimestre. Então, é onde a gente tem maior risco para a prematuridade. Não quer dizer que as outras episódios de sangramento não tenham risco, mas esses são os que a gente tem que ficar mais atentos para essa condição. E eu diria que, nesses casos, a gente vai ficar atento ao desencadeamento, né, mais precoce desse trabalho de parto. Esse foi um trabalho nosso também, com mulheres nulíparas, mostrando que, por exemplo, ter o colo do útero curto é associado com maior risco de parto prematuro. 30% das mulheres tiveram parto prematuro quando tinham um colo curto, mas quando elas tinham um colo curto associado com o episódio de sangramento, esse risco foi ainda maior. Então, a associação de riscos é uma associação perigosa, a gente tem que sempre ficar de olho nisso também. Ou seja, avaliar um colo numa mulher que está sangrando, ou avaliar uma sintomatologia, pedir para que ela fique mais atenta, é ainda mais importante. Bacteriúria sintomática é uma condição importante para a prematuridade, lembrando que o que a gente quer aqui, principalmente, é identificar, e como a gente faz isso? É pedir uma urocultura ao longo do pré-natal, e se houver, né, a formação de mais de 10 a 15 colônias por ml, é fazer o tratamento. Então, embora seja uma colonização do tecido, a gente faz um tratamento disso para evitar a progressão para a pielonefrite, que é uma condição de infecção sistêmica que pode, então, desencadear um processo de trabalho de parto prematuro. Lembrar aqui só de, primeiro, se basear, né, no antibiograma para fazer o tratamento e fazer urocultura de controle pós-tratamento. 7 dias depois do tratamento seria o período ideal para fazer essa repetição da urocultura. Cirurgia do colo do útero, seja colonização a frio e conilip, ou alça-lip, ou CAF, né? Existem diferentes terminologias nos diferentes serviços. O cone a frio parece, sim, estar aumentado o risco de parto prematuro para quem é submetido a esse procedimento. O CAF, ou conilip, ou alça de lip, ou alça de CAF, não parece ter um aumento tão grande quanto as pacientes submetidas a cone a frio. O que a gente entende desse risco, basicamente, são duas situações. Uma é que a paciente perde substância de colo, e esse colo sofre modificações e faz um processo inflamatório, cicatricial, e isso pode ser os desencadeantes desse risco. A outra situação é o que está por trás desse perfil de mulheres que tiveram que ser submetidas a um procedimento de colo. Então, são mulheres que têm uma lesão pré-neoplásica, seja de baixo grau ou alto grau, e muitas vezes as de alto grau que vão a cone a frio não só perdem mais tecido, mas são mulheres que têm uma imunologia do colo ou uma atividade inflamatória do colo diferente. E esse perfil parece também estar mais associado com o maior risco de parto prematuro. E aí também eu destaco aqui a presença do tabagismo, né? Que está associado tanto às lesões pré-neoplásicas e essa alteração imunológica no colo, como também ao parto prematuro. A gemelaridade e reprodução assistida são condições reconhecidas como de maior risco para parto prematuro. Destaco aqui que isso é relacionado à hiperdistensão uterina, fatores hormonais relacionados à gestação gemelar, mas lembrando também que mesmo as que sofrem técnica de reprodução assistida, mas têm uma gestação com feto único, já tem um risco basal mais alto
para parto prematuro, mesmo com gestação de feto único. Prevenção primária, então, né? Falando do tabagismo, por exemplo. Então, aqui, quando a gente fala de tabagismo, a gente fala para todo mundo, mesmo as pessoas que fumam ou as pessoas que são expostas ao tabaco secundariamente, né? Então, ser expostas aos produtos do tabaco é prejudicial e nós teremos que evitar que essa mulher seja exposta. O que a gente sabe é que tem um efeito dose-resposta. Então, mesmo que a mulher venha a não conseguir parar imediatamente, é muito bom que a gente faça um reforço positivo para qualquer diminuição que ela consiga fazer. E é interessante que é importante, né, que a gente tente fazer essa redução ainda no primeiro trimestre. Até porque alguns estudos observacionais já mostraram que o risco de prematuridade para as que pararam de fumar ainda no primeiro trimestre é igual aos que nunca fumaram. Então, parece que há algum benefício aqui que a gente atue nessas mulheres mais precocemente na gravidez. Com relação à prevenção secundária, falando agora da insuficiência intestino-cervical, falei para vocês que essa é uma entidade inseparável, eu diria, né, uma patologia por si só, é uma patologia associada à qualidade desse colo com relação às fibras de colágeno, e a gente sabe que, de forma geral, essas mulheres que têm insuficiência intestino-cervical acabam tendo recorrência do quadro, e antigamente a gente se utilizava dessa história de insuficiência intestino-cervical tendo uma vez, 2 vezes, para confirmar e atuar numa próxima gravidez, fazendo, por exemplo, a cerclagem. Hoje em dia, a gente sabe que mudou bastante essa abordagem, por exemplo, tendo apenas um quadro típico de insuficiência intestino-cervical numa gravidez anterior. A ideia é que a gente já atue numa próxima gravidez, procedendo com a cerclagem eletiva, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente agora também está rastreando a insuficiência intestino-cervical ao longo de uma gravidez, mesmo que ela não tenha um histórico anterior. Porque a gente pode se deparar, muitas vezes, com a insuficiência intestino-cervical acontecendo na nossa cara, na nossa frente, numa gravidez, por exemplo, numa nulipra, que não tem evidência anterior de perda gestacional, e aí a gente vai ver essa mulher fazendo uma cervicodilatação precoce, um afunilamento precoce do colo, e a gente pode atuar, por exemplo, mesmo com uma cerclagem de urgência, em torno aí de 20 até 24 semanas, tentando resgatar esse colo a tempo, né? Tentando diminuir esse risco de prematuridade. A história típica é basicamente descrita como mulheres que têm um trabalho de parto incipiente, então elas não têm muitas contrações, muitas dores, elas já chegam com uma dilatação avançada. E muitas vezes são partos prematuros no começo do terceiro trimestre, ou final do segundo trimestre, e quando tem recorrências, são recorrências mais precoces. Que eu sempre oriento os residentes e os alunos na anamnese, né, e ao tirar a história dessa mulher, é que muitas vezes a mulher ela não consegue tipificar muito bem para a gente essa história. E ela fala para a gente, olha, eu cheguei no hospital, tinha dilatação avançada, mas tinha contração. E aí o residente diz, não, então se teve contração, não é insuficiência intestino-cervical. Cuidado, muitas vezes essa mulher ficou dias com uma cervicodilatação de 5, 6 centímetros, sem ter sido notada por ninguém, com uma membrana exposta na vagina, com alterações, e quando ela chega no hospital, muitas vezes, ela já passou desse período oligosintomático e já passou por um período sintomático com contrações, porque ela já estava no período mais avançado. Então, tem que tentar entender melhor qual era aquele período pré-sintomático, se ela tinha sido examinada naquele período anterior por alguém, se ela tinha sido vista, para tentar entender qual era aquele contexto de atendimento. A cerclagem, a técnica de Chiródica, a técnica de McDonald, ou outras aqui no Salles, por exemplo, ou várias outras, o que importa muitas vezes é a indicação ter sido precisa e a pessoa que está fazendo está habituado, né, está acostumado, está confortável com a técnica. Se vai dar 2 pontos, ou se vai dar 1, se o ponto vai ser para cima, se o ponto vai ser para baixo, isso, na verdade, é o que tem menos impacto no resultado. O melhor impacto é sempre fazer a cerclagem, se possível, eletiva. Nos casos de cerclagem de urgência, o resultado é pior, embora ainda seja melhor do que não fazer. Claro que sempre tem que avaliar muito bem os casos que são elegíveis. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês. O ACOG, então, diferencia, né, os casos de eletiva e de urgência. A eletiva é aquela mulher que tem um histórico anterior, ou
as mulheres que têm uma cerclagem anterior que foi efetiva, dado, por exemplo, um reconhecimento de insuficiência cervical. A de urgência é aquela que a gente percebe que a insuficiência cervical está acontecendo naquela gravidez índice, seja, por exemplo, por uma cervicodilatação pouco não induzida por contrações para o trabalho de parto prematuro, né? E aí isso pode acontecer com 18 semanas, pode acontecer com 20, com 24 semanas, por exemplo. Vou mostrar um caso aqui para vocês, um caso do CAISME, em que a gente faz um especular, tem uma bolsa exposta, um córeo que já rompeu, uma membrana ali que já começa a se opacificar, a gente consegue ver no fundo de saco aqui bastante secreção, então bastante secretivo, e um sludge ali acumulado. Vejam agora, por exemplo, ó, esse sludge acumulado aqui, e vejam que o córeo agora mais rompido já, né, e a membrana mais opaca. Vejam, bem opacificada essa membrana. Essa mulher foi considerada não elegível para a cerclagem, porque durante esse acompanhamento, e eu digo, esse acompanhamento foi feito de um dia para o outro, é aquele exame cuidadoso, aquela observação de como que está esse ambiente vaginal, entender se essa mulher muitas vezes vai apresentar contrações logo depois dessa primeira avaliação. Ao ser puncionada, veja o sludge aqui. Tá? Uma correção, esse caso aqui foi no Hospital Universitário de Jundiaí, juntamente com o professor Stefano. O caso do CAISME é esse aqui. Vejam aqui, ó, membrana exposta, membrana opaca, já secretando, né, bastante secretiva, bastante opaca. Essa mulher também não foi elegível para cerclagem na nossa avaliação. Acabou, inclusive, eliminando no dia seguinte espontaneamente. Colo uterino agora, né? A gente aprendeu que o colo é uma via final importante nessa avaliação de risco. Quem tem colo curto tem maior chance de ter um parto prematuro e mais precoce. A única coisa que a gente acabou aprendendo é que, embora o colo seja um fator de risco, e quem tem colo curto tem maior risco de parto prematuro, ele, como preditor, ele é um preditor muito ruim. Por quê? Porque a sensibilidade é muito baixa. Veja só, esse é um estudo clássico de Ions, né, publicado em 96. Ele mostra que quem tem colo curto, né, tem mais chance de ter parto prematuro, sem dúvida, mas só 37% das mulheres que tiveram parto prematuro espontâneo tiveram colo curto. Isso significa que quase 70%, na verdade quase 80%, pouco mais de 80%, pouco mais de 70% não tem colo curto. Então, mostrando que a maioria das mulheres que têm parto prematuro não vão ter um colo curto. Isso é replicado por outros autores décadas depois, né? Então, vocês vejam que o estudo do Berghella, com colo também mensurado em torno de 20 a 24 semanas, mostra uma sensibilidade parecida. Ou seja, em torno de 70% das mulheres com prematuridade espontânea não vão ter um colo curto nesse período. Então, ele, como preditor, ele acaba sendo uma ferramenta relativamente ruim. Ele pode ser útil para ajudar a estratificar o risco. Vou falar um pouquinho para vocês do porquê que ele pode ser útil, né? E mensurar o colo de forma longitudinal, ou seja, acompanhar a modificação do colo, pelo menos em estudos epidemiológicos, não tem sido mostrado como sendo uma grande ferramenta para rastreamento, seja em gestações únicas ou múltiplas. E aí a gente vai ver aqui que a individualização vai ser a grande chave para a gente entender quais são as mulheres que a gente tem que ficar mais preocupado ou não. Aqui eu mostro para vocês um pouquinho do sludge, o trabalho aqui do Alan Hatanaka, da Escola Paulista de Medicina, mostrando que quem tem sludge tem maior risco de parto prematuro. É uma amostra aqui um pouco enviesada, porque ele fez uma população de alto risco, e uma população de alto risco sempre vai ter fatores, né, associados em maior chance. Né? Então, por exemplo, ele identificou sludge no baixo risco em 18% dos casos, sendo que a literatura reporta a sludge em apenas em torno de 1% dos casos. Então, eu diria que o sludge, como fator de risco para a prematuridade, e o que a gente deve fazer com ele, ainda está no âmbito da pesquisa. Em termos de recomendação para a prática clínica, ainda é muito precoce em dizer qual é a melhor abordagem, qual é o melhor tratamento. Aqui na Unicamp, o que a gente faz é rastrear sludge nas mulheres de alto risco, e apenas na de alto risco, fazer tratamento com Clavulin por 7 dias via oral.
Na prevenção secundária, agora eu vou juntar o histórico do colo o histórico de parto prematuro junto com o colo do útero para entender o que a literatura tem recomendado com relação a isso. Embora o histórico de parto prematuro não seja o fator de risco modificável, ele é considerado contornável, ou seja, eu escolho essas mulheres e tento modificar o risco delas fazendo uma intervenção, mesmo esse histórico não sendo possível de ser modificado. E o colo do útero, a mesma coisa. Qual é a recomendação atual? Para as gestações com feto único, vou pedir para vocês me acompanharem aqui do lado esquerdo. Quem não tem parto prematuro anterior, eu vou oferecer o rastreamento cervical do colo através da ultrassonografia transvaginal entre 18 e 24 semanas, e se tiver um colo curto, ou seja, um colo abaixo de 25, vou oferecer progesterona. O ACOG ainda fala de um rastreamento com ultrassom transabdominal e um ponto de corte de 30 milímetros. A gente não sabe qual é a repercussão e qual é a validação disso para a nossa população brasileira. A gente sabe que o tamanho do colo para a população brasileira já é um pouquinho diferente e que o perfil biofísico dessas mulheres também é um pouquinho diferente. Então, ainda a gente não implementou na prática esse rastreamento com o colo transabdominal. Então, a gente não tem colocado nas recomendações brasileiras por enquanto. Com relação às mulheres, então, que se apresentam com cervicodilatação precoce, então, naquele período entre 18 e 24 semanas, você começa a notar uma cervicodilatação ou um afunilamento progressivo associado a uma cervicodilatação, essas são mulheres que podem estar tendo uma insuficiência cervical acontecendo na sua frente, você tem que considerar cercagem para elas. Se você não indicar logo de cara, eu diria que você precisa acompanhar muito próximo essas mulheres. O que é acompanhar muito próximo? A gente costuma oferecer um acompanhamento 2 vezes por semana para entender se esse colo está progredindo com relação ao afunilamento. Com relação às mulheres que têm parto prematuro anterior, já oferecer progesterona a partir de 16 semanas. Isso aqui está nesse protocolo do ACOG de 2021. Acabou de sair uma revisão sistemática do último mês do grupo americano, do Romero, colocando um questionamento sobre essa progesterona para quem tem parto prematuro anterior. A revisão sistemática deles mostra que não tem benefício. Posso comentar depois com vocês os motivos para isso. A recomendação do ACOG ainda não foi atualizada. Com relação a essas mulheres de alto risco, oferecer a mensuração do colo a partir de 16 semanas. E se encurtou o colo, além da progesterona que eu já estou oferecendo, posso considerar cerclagem, parece ter benefício para essas mulheres. Naquelas que estão com cervicodilatação, também a cerclagem parece ser uma boa intervenção. Pessário, eu diria que também a gente está aprendendo para quem deve ser oferecido. Eu diria que ainda está no âmbito da pesquisa oferecer pessário no rastreamento da prematuridade nas intervenções. Na gestação gemelar, ainda nós não temos nenhuma intervenção eficiente que não a cerclagem para os casos compatíveis com a insuficiência cervical. Então, para as cervicodilatações precoces ou para o histórico de insuficiência cervical, a cerclagem pode ser oferecida para as gestações gemelares. Eu vou colocar aqui para vocês, como finalização dessa conversa, algumas perspectivas futuras que nós temos tentado abordar, né? Uma delas é a utilização da metabolômica para identificar marcadores para o parto prematuro. Mostrei para vocês o quão é desafiador identificar marcadores das vias, né, de prematuridade, do desencadeamento de prematuridade. A metabolômica, ela basicamente é uma nova ciência utilizando ferramentas que a gente já conhecia. A gente utiliza, por exemplo, máquinas, né, espectrômetro de massa, acoplado à espectrometria, seja por ressonância ou seja por outras tecnologias, para identificar metabólitos nas amostras biológicas das mulheres. Essas amostras podem ser marcadores na secreção vaginal, no sangue, no cabelo, no líquido amniótico. A única diferença aqui é que eu consigo, numa mesma análise, ser muito sensível com relação a essa identificação e consigo identificar dezenas de milhares de metabólicos numa única análise. A gente fez um experimento com relação a isso. A gente pegou amostras de mulheres que tinham participado de uma coorte internacional, uma coorte da Irlanda e da Nova Zelândia, do estudo SCOPE. Nós pegamos amostras de mulheres assintomáticas e nulíparas,
com 15 e 20 semanas. Fizemos um caso controle comparando as que tinham tido parto prematuro espontâneo com as que tinham tido parto a termo. Esses resultados foram publicados. A gente identificou primeiro quais seriam os marcadores epidemiológicos associados à prematuridade, e aí entrou sangramento e tabagismo como os principais, e a gente aliou esses marcadores clínicos epidemiológicos com marcadores biológicos de amostras de sangue dessas mulheres com 15 e 20 semanas. O que a gente identificou foi que, com 20 semanas, 3 metabólitos foram altamente reconhecidos como significativos para parto prematuro. E aí, juntamente com aqueles marcadores clínicos, eles nos deram uma curva ROC aí acima de 0,7 para predição de prematuridade. Embora esses resultados ainda sejam passíveis de validação clínica e validação em outras populações, eles são resultados bastante promissores para uma nova técnica, mostrando para a gente que esses metabólitos que foram identificados, eles são alcanos voláteis associados à exposição à poluição. Então, um componente que hoje em dia está muito em voga, né, muito em discussão, o quanto a exposição a poluentes ambientais pode impactar na prematuridade, são relacionados a estresse oxidativo e peroxidação lipídica, ou seja, esses marcadores de fato estão associados a vias que desencadeiam o parto prematuro, e são marcadores que podem ser potencialmente avaliados por amostras de espirometria, porque eles são voláteis, eles podem estar presentes na nossa amostra de expiração, né, do volume que a gente expira de ar. Então, são resultados aí relativamente promissores que a gente está tentando aprofundar com relação à pesquisa. Fico aí com vocês para mais algumas perguntas e discussões. Espero ter contribuído para aumentar o entusiasmo de vocês com relação a esse tópico que eu gosto tanto. Fico à disposição para a discussão. Obrigado. Obrigada a você, professor Renato. Excelente aula, né? Extremamente didática e completíssima. Muito obrigada mesmo pela exposição. Abre o professor Mário Dias para poder falar, e depois, quem quiser fazer alguma consideração ou mesmo pergunta. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, Renato, aí, realmente pela excelente apresentação. É muito atual, né? Muito bacana, e assim, o que a gente fica feliz é que é muito semelhante aos protocolos que a gente adota também. Então, a gente não tem que fazer nenhuma correção baseada aí na sua aula, Renato. Mas eu acho que você é muito modesto na hora de comentar aí os resultados do P5. Eu acho que já tem, talvez, algum espaço para a gente incluir ele nos nossos protocolos, né? Que o P5 mostrou que as pacientes nulíparas com o colo curto, abaixo de 25, elas tiveram um benefício com o pessário. Então, o que eu estou pensando em fazer diferente muitas vezes, se a paciente é nulípara e tem esse colo curto, talvez já propor o pessário. Atualmente, o que a gente faz aqui é o seguinte: se o colo está curto e a paciente está usando progesterona, e a gente continua acompanhando esse colo de 15 em 15 dias, se ele cai abaixo de 20 com ela em uso de progesterona, e nesses casos, isso abaixo de 20 antes de 30 semanas, aí nesses casos eu estou propondo o pessário. Ou se ele cai abaixo de 10 antes de 26 semanas, aí nesse caso eu estou propondo a cerclagem baseado lá num trabalho do Grobman, lá de Chicago. Então, queria ver seus pensamentos aí a respeito dessa continuidade, porque a terapia ela não termina com o início da progesterona, né? As pacientes, algumas delas, essas pacientes de maior risco, elas vão continuar agravando o quadro. Então, queria ver seu pensamento aí a respeito disso. Boa, Mário. Seu comentário complementa muito bem o que eu penso e, na verdade, o que a literatura tem mostrado. E assim, complementa a minha aula também, porque essas mulheres que têm um colo curto, que estão fazendo progesterona ou que são de alto risco, lembrar que o ideal é que elas sejam acompanhadas por um grupo que tenha experiência, que entenda os benefícios e prejuízos dessas intervenções para tomar essas decisões. Então, isso que você falou é fundamental. Essas mulheres precisam ser bem acompanhadas, porque não basta só entrar com progesterona e achar que as intervenções pararam por ali. Eventualmente, a gente vai ter um segundo ou terceiro passo. Quais seriam os meus comentários? O que acontece depois com esses subgrupos
ainda é bastante difícil de ter certeza quais são as melhores opções. Concordo completamente que é muito angustiante não fazer nada ao ver uma mulher usar progesterona e ela progredir com um encurtamento ou com a dilatação. O que eu tenho visto, Mário, eu tenho uma postura muito, assim, que eu considero muito minha, né? Eu acho que a prática clínica ela não pode estar à frente da pesquisa, né? E nem vice-versa. Então, cada um tem o seu espaço ali. Então, a gente tem aprendido muito com a pesquisa, mas eu tenho muito receio de colocar a pesquisa como uma prática clínica. Por que eu estou dizendo isso? A gente ainda está aprendendo, por exemplo, quem são as melhores mulheres que merecem a progesterona. Porque só um colo curto, muito provavelmente tem muita mulher ali dentro que, mesmo com progesterona, provavelmente ela não vai ter um bom resultado. E pior, tem muitas ali que nem precisariam de progesterona. No que eu me embaso para dizer isso? Por exemplo, no próprio Estados Unidos, né, a progesterona vaginal ela é off-label, seja injetável, seja vaginal, as duas. A caproato, que era até pouco tempo, deixou de ser, né? Caiu pelo FDA. E caiu não foi porque o FDA tomou uma decisão, não, isso já estava previsto que ia cair, por falta de estudos que embasem a eficácia. E a progesterona vaginal, o estudo que os americanos fizeram com mais de 40 instituições no mundo inteiro, para aplicar o FDA e ser aprovado, o FDA recebeu esse estudo, leu, avaliou e disse que o estudo não mostrava benefício, que é o estudo do Hassan. Então, veja como é complicado. A gente tem várias revisões sistemáticas e trials com progesterona. Por que a gente ainda tem essas conversas de quem é melhor usar, quem não é melhor usar, quem que eu vou fazer um PSA de sucolo encurtar, quem não é? É porque a gente tem vários perfis de mulheres diferentes. Como é uma síndrome, é muito complicado mesmo achar essa evidência. Por exemplo, o pessário. O pessário, eu coloquei aqui que ele está no âmbito da pesquisa. Por quê? Embora o P5 tenha trazido resultados recentes, e o Rodolfo aqui, meu colega, sentado ao meu lado aqui, é um avanço, sem dúvida, mas colocar na prática clínica que as nulíparas com colo curto devem utilizar pessário, eu não sei ainda. Sabe por quê? Porque o P5 ele não levou em consideração, no cálculo amostral, as nulíparas com colo curto para intervenção de pessário. Ele levou em consideração outras coisas no cálculo amostral. A gente vai precisar de outros trials específicos com essa população para confirmar isso. Então, eu tenho um pouco de receio de ajustar uma recomendação que, hora justa, hora desajusta. Eu não tenho problema nenhum em mudar recomendações. Eu sou muito a favor do que pensa o professor Edson Lucena, do Ceará, que diz que essa metamorfose ambulante, né, de hora a gente tem que mudar mesmo, porque as recomendações mudam, as evidências mudam. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho que a gente tem que ser assim na medicina, mas eu tenho um pouco de receio de colocar a pesquisa já logo lá na ponta, na prática clínica. Eu acho que o pessário ainda está na pesquisa. Participei aqui como revisor da última recomendação de prematuridade da SOGESP e a gente retirou tudo que era de pessário, porque não dá ainda para recomendar. Espero que dê, mas ainda não dá. Essa é a minha opinião, lendo a literatura. Mas em centros de pesquisa, Mário, e aí você também faz parte de um deles, eu acho que na universidade a gente não só segue a evidência, a gente constrói evidência, né? Então, a gente tem esse conforto, sim, de poder arriscar um pouco mais, de poder incluir nas nossas recomendações dentro da universidade para poder criar essa evidência. Mas do ponto de vista de recomendação para a prática clínica aí fora, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que a gente tem que entender melhor quem são essas mulheres, quais são os resultados, quem vai se beneficiar mais, quem não vai. Essa é a minha opinião, a princípio, sabe? Obrigado, Renato. Eu queria aproveitar, então, já que você comentou lá do trabalho do Romero, que você fizesse um comentário mais aprofundado aí sobre ele, porque a gente também introduz a progesterona com 16 semanas nas pacientes que tiveram parto pré-termo anterior. Mas o que ele fala lá é que ele acha que deve basear isso na medida do colo, né? E não apenas na história dela. Então, eu queria ver o que você pensa a respeito disso também. Vamos lá. Sem dúvida, esse protocolo do ACOG, né, que foi atualizado em 2021, ele põe uma árvore de decisões, né, e que ele diz assim,
Tinha um em 2018, foi atualizado em 2021. O que ele diz lá? Tem 2 perfis de mulher. Uma mulher que já chega com histórico de prematuridade na gravidez anterior. Em teoria, essa mulher recebe progesterona precocemente, com 16 semanas. Ela já é de alto risco. Existiam trabalhos dando essa evidência. O Romero, ele tem particularmente um investimento, e aí, para os alunos e para os residentes que não sabem, o Romero, ele é o presidente do NCIAD, né, que é o Instituto de Perinatologia americano. Todo o dinheiro de pesquisa americano passa pelas mãos dele. Então, ele investe muito em pesquisa exatamente nessa área, né, Mário? Então, qual que é o interesse dele? É entender assim, se a mulher tem alto risco, como que precocemente eu posso identificar e oferecer uma intervenção que diminui esse risco? E o interesse dele está justamente nessa mulher que ou tem o colo curto, ou se ela tinha um colo que não era curto, vai encurtando. E para essas mulheres, ele, por exemplo, e o Berghella já mostrava isso, né? Como você comentou também do Pessari, mas o Berghella propõe a cerclagem nos colos que encurtam. O Romero diz assim, essas mulheres têm um misto, elas têm um perfil misto. É uma mulher que tem uma microbiota, tem uma imunologia do colo diferente e sofre alterações microbiológicas, microfocais, que, se a gente não fizer nada, o risco de parto prematuro nas próximas 2 semanas é 90%. Ela precisa de alguma intervenção. O que acontece? Quando ele fez essa revisão sistemática, agora que foi do último mês, o que eles perceberam? A maioria dos estudos, especificamente para essa população de parto prematuro anterior, são populações muito heterogêneas ainda assim. São pequenos números. Os estudos, quando a gente faz aquela análise de risco de bias, né, de viés, acabam trazendo uma evidência pouco sólida. Então, por isso que ele concluiu no trabalho dele, né, na revisão sistemática, que a gente vai ter que avançar, ainda não há evidência suficiente para embasar. Bom, basta a gente parar para pensar no seguinte. Antes, a gente estava seguindo o ACOG 18, que é o 21, nesse sentido não mudou nada. Quem tem parto prematuro anterior faz progesterona com 16 semanas. Quem tem um episódio de parto prematuro na gravidez atual, ela tem o parto prematuro, ela é interna, ela inibiu, 28 semanas. Ela recebeu alta com 29, porque não nasceu, a dilatação não é muito avançada, ela recebeu alta. Voltou com, ela não vai com alta com progesterona. Em princípio, a literatura não recomenda tocólise de manutenção com progesterona, né? Então, não fala para fazer progesterona nessa mulher que teve um episódio de parto prematuro, de trabalho de parto prematuro. Ela vai embora. Com 32 semanas, ela interna por trabalho de parto e nasce, tá certo? Veja só, essa mulher, na gravidez índice, ela não recebeu progesterona após o episódio de trabalho de parto prematuro. Mas na próxima, ela tem indicação de receber. É no mínimo estranho, não é? Não parece? Do ponto de vista fisiopatológico. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente ainda está aprendendo quem são as mulheres que merecem a progesterona, que fase que elas merecem, por quanto tempo, a partir de quanto tempo. Então, eu diria que a gente está construindo essa evidência. Por isso que a gente ainda tem, eu diria, essas contramão? Porque eu diria que esse artigo do Romero, ele veio bem na contramão agora, né? Era uma evidência que já estava lá, já estava nas recomendações, e essa revisão sistemática do próprio Romero, eu diria que deu um susto em todo mundo, né? Com certeza foi contra o que já está todo mundo fazendo, e eu acho que ela não vai mudar a nossa prática. Por enquanto, a gente vai manter essa progesterona profilática até que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo, né? Mas só tenho a agradecer, Renato. Vou deixar a palavra aí com a Mariana para ela ver com os outros colegas se alguém tem mais alguma dúvida. Obrigado. Obrigado, Mário. Concordo com você, viu? Muito bem, gente. Excelente a discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Renato, a gente até fez agora recentemente, junto com o professor Mário, uma cerclagem vilaparoscópica, sabe? Um paciente que já tinha outras perdas e tinha um diagnóstico de incompetência, né? Eu acho que ele frisou muito bem a questão da anamnese para fazer diagnóstico desses pacientes, que muitas vezes elas ficam sem diagnóstico, né? E eu queria que você comentasse também essa questão da indicação da cerclagem vilaparoscópica após falha
né, se você quiser dar a cerclagem via vaginal. Interessantíssimo, Mariana. Eu diria que, pessoalmente, e nos serviços onde eu passei durante a minha formação, eu não tive muita experiência com cerclagem laparoscópica, talvez eu não seja a melhor pessoa para opinar, embora a gente leia sobre, né? Eu sempre acho que algumas coisas, embora a gente leia, talvez eu não seja a melhor para comentar. O que eu posso dizer de cerclagem abdominal é que o serviço aqui da Unicamp tem uma tradição com esses procedimentos, principalmente com o professor Ricardo Barini, né? Foi um dos que, por longo tempo, assumiram, né? Um dos professores que assumiram esses procedimentos. E, de fato, né, Mariana, acaba sendo, muitas vezes, eu diria, a última tentativa e possibilidade de se tentar segurar essa gravidez. Tem as suas peculiaridades, né, Mariana? Então, eu já acompanhei alguns, e vejo que, do ponto de vista técnico, tem várias peculiaridades. Então, eu diria que é um procedimento que precisa de um treinamento e uma equipe para liderar esse tipo de ambulatório que faz e que oferece. As complicações, já vi casos também relacionados à perda fetal, e depois isso também tem as suas repercussões de como abordar, né? E a indicação é isso que você falou. Então, falha, né? Falha de cerclagens eletivas, principalmente. Eu acho que a falha da cerclagem de urgência anterior talvez não justificaria, porque a gente sabe que a falha na cerclagem de urgência acontece mesmo, mas a falha na cerclagem eletiva, principalmente feita por um centro de referência, né, deve incitar a investigação aprofundada. E aí eu levanto talvez a questão que seja da indicação, a investigação interpartal, aí talvez entre também o papel daquela investigação com esterossalpingografia, entender melhor aquela formação do istmo, né, do colo mesmo. Então, eu acho que assim, é um perfil de pacientes que precisa. Só para você ter uma ideia, né, as pacientes que buscam o serviço aqui, elas vêm através desses grupos de Facebook, né? Então, tem toda uma mobilização de mulheres que acabam perdendo uma vez, duas vezes, fazem a cerclagem, ficam desesperadas e acabam achando um caminho para esses ambulatórios que oferecem. Então, parabéns para vocês que têm feito, e depois quero saber o resultado aí, como é que foi. Nós também, Renato. Muito, muito obrigada. A gente está, na verdade, no nosso terceiro caso, para falar a verdade, na curva de aprendizado também, via laparoscópica. Queria abrir se alguém quiser mais alguma coisa, se não, eu vou encerrar a reunião, agradecendo novamente, né, a brilhante apresentação, a discussão super rica do professor Mário com o professor Renato, e acho que todo mundo aprendeu hoje nessa sexta-feira, tá? Muitíssimo obrigada. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, Mariana. Tchau, obrigado, tchau. Renato. Um Bom dia. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.